Abra sua Bíblia comigo, que a viagem vai começar. Viagem não. Bíblia. Hudson. Ah, tá, eu tenho que ficar no meio. Não consigo não. Fica até nessa caixa branca. Abra sua Bíblia em Êxodo. Tema da ministração nessa noite, que quem me segue lá no Instagram sabe que eu vou colocando lá algumas prévias, né, do que a gente vai falar. E o tema hoje é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A Raíssa Pentecostal já se manifestou. Êxodo, capítulo 1. Deixa sua Bíblia aí aberta. Eu escutei uma canção do Leonardo Gonçalves com esse tema, esse é o nome da canção, na verdade não é dele. Essa música ela faz parte do inário da Igreja Adventista e ela é muito antiga. Aí o Leonardo Gonçalves regravou. Aí eu comecei a analisar a letra da canção. Aí a letra da canção nos remete ao povo de Israel no cativeiro. Aí eu fui começar a ler o livro de Êxodo e está muito claro ali, de fato essa canção está muito clara. Meu objetivo nessa noite aqui com vocês, queridos, é te motivar, te encorajar a abastecer a sua fé, te motivar de fato a continuar nessa caminhada. Essa caminhada é complicada, essa caminhada às vezes é difícil, passamos por diversos tipos de provações, passamos por desânimos, né? A gente passa nessa caminhada cristã por altos e baixos, não é isso? Quem é que se identificou com isso? A gente é muito assim, né? Tem época que a gente está ali com oração abrasado, assim como o John Wesley, cheio de fogo queimando de amor pelo Senhor. A gente quer buscar o Senhor, a gente quer buscar conhecimento, a gente quer ser cheio do Espírito Santo. E aí há momentos que vem ventos, vem provações, vem circunstâncias totalmente desfavoráveis e nos balançam. E aí faz com que a gente venha desanimar. A gente para de orar, diminui o ritmo de oração, para de buscar ao Senhor, às vezes começa a deixar de vir participar aqui da comunidade de fé. Então, nessa noite, meu objetivo com esse texto, com essa história, é de fato te fazer pensar e entender que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Não estou aqui para poder pregar autoajuda, estou aqui para pregar a Bíblia. O que de fato o Senhor fez com o povo de Israel, Ele pode fazer conosco. E aí a gente vai se ver muito nessa história, né? Êxodo, ele significa emigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa. Ou seja, êxodo significa saída, né? O povo está saindo do Egito. Conta a história do povo saindo do Egito rumo à terra prometida. Então é a segunda parte do Pentateuco. O Êxodo continua a história que começou lá em Gênesis. Então, se for voltar ali no capítulo 50 de Gênesis, está contando aí José levando o seu pai, os seus irmãos lá para o Egito de uma forma bem tranquila, né? De uma forma bem fraternal. Eles foram recebidos ali naquele lugar de uma maneira bem tranquila. E aí depois vem a morte de José, e aí tem uma transição de Gênesis para Êxodo. Só que tem muito tempo aí, passam muitos e muitos anos até o capítulo 1 de Êxodo, está contando para a gente. Então Êxodo inicia contando para a gente sobre José, contando que José e seus irmãos morreram. No capítulo 1 você vai ver os israelitas no Egito. Lá no versículo 6, nós vamos ver que com o tempo José e seus irmãos morreram, não sobrou ninguém daquela geração, mas os descendentes daquela geração tiveram filhos, né? E aí eles multiplicaram e encheram a terra. O contexto encerrado em Gênesis, o povo de Israel é um povo mais pequeno, é um povo pequenininho, as famílias estavam ainda crescendo. Já nesse contexto em Êxodo, que nós vamos entrar agora, o povo de Israel já era um povo que já tinha se multiplicado. Era muita gente, eles se multiplicaram e encheram a terra. Eles foram recebidos, né? Você sabe da história, todo mundo conhece, né, gente? Até a Renata brincou comigo, eu estava preparando o sermão. Agora eu sou casado, dá para poder compartilhar, né? Essas coisas, conversar e tal.
Tipo assim, gente, outra coisa, olha no parente, gente, casa, porque casar é bom demais. Na época eu era solteiro, a meu cesto de roupa suja vivia cheio. Agora não, gente, tá vazio. Tô brincando, as mulheres vão brigar comigo aqui. Mas, gente, de verdade é muito bom casar. Eu falei quando eu era adolescente, eu falei assim, vou casar com 30 anos. Eu casei com 30, eu não falei pra casar antes, né? Aí eu casava antes, mas enfim. Por que eu falei isso? Onde eu tava? Tá, eles tiveram filhos, multiplicaram, tava tudo bem. Não foi isso? Eu tava compartilhando com ela sobre a escola dominical. Ela até brincou comigo, ela falou assim, você não frequentava a escola dominical não, porque eu fiz uma confusão do tempo, né? José, Moisés, povo todo, fiz uma confusão. Aí ela veio e me chamou a atenção. Então é EBD todo domingo, 5 da tarde aqui, lá no Colégio Cristão, se participar. Aí beleza, então, aí o povo, José foi com seu pai, com seus irmãos, com a família, toda para o Egito, de uma forma bem fraternal, né, foi tranquilo, e aí depois ele foi e morreu os descendentes, os filhos, tal, mas aí a galera que tinha nascido, né, a descendência dos filhos, dos netos de José, enfim, estavam lá, multiplicaram, encheram a terra, estava tudo beleza. Só que tudo parece tão agradável que começa a mudar o cenário. Isso é muito parecido com a nossa vida. Deixa a Bíblia aberta aí que a gente vai ler, tá? E aí um novo rei foi levantado, né? José morreu, um novo rei foi levantado. E aí esse novo rei, ele falou assim, não, esse povo está muito grande. O povo de Israel está muito numeroso, então eu vou ter que cortar esse povo aí, tem que parar de nascer gente. Então ele decretou algo, falou assim, olha, a pessoa está grávida, ela vai, se nascer um menino, vai ter que mandar matar. Nascer mulher, pode preservar, para poder controlar, fazer esse controle para o povo de Israel não crescer. Então, esse novo rei que foi levantado, aconteceu isso, tá? E aí, depois vem a história, no capítulo 2, do nascimento de Moisés. Todo mundo que frequentou a escola dominical lembra, né, que aí ele nasceu, né, homem, aí a mãe dele foi lá, colocou naquela cestinha, botou no rio Nilo, a filha de Faraó foi lá, pegou, não sei o que, aquela história toda, todo mundo conhece. Então, no capítulo 2 de Êxodo vem o nascimento de Moisés, né, todo mundo conhece a história, e Moisés é o libertador de Israel. Aí no versículo 23 do capítulo 2, vem aí o texto que esse versículo nos mostra que com a morte do rei, o povo que festejava começava a gemer. Vamos no 23 aí comigo, no capítulo 2. O texto vai dizer assim, depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Então o povo que festejava o cuidado de Deus, agora se vê opresso sob o comando de um novo rei. Aí a gente faz um contraste com as nossas vidas. Tudo vai bem, tudo começa bem, a gente vai caminhando, as coisas vão, o Senhor dá a palavra, o Senhor move, o Senhor cumpre a palavra, aí vem o Senhor nos direciona aí para determinados locais, a vida vai caminhando, e você está até todo feliz lá. Nossa, glória a Deus. Eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo, estou fluindo. Só que do nada começa a morte de um rei. O povo que estava festejando começou a virar escravo. Cara, pensa a forma radical que a vida dessas pessoas mudaram. Como que mudou? Analisando a história desse povo, é muito triste. É muito doido, assim, eu vou ser bem sincero, às vezes as provações que nós passamos nem se compara tanto ao que esse povo passou nesse tempo de escravidão. Então aí o gemido desse povo era muito grande, um povo que veio para ser servido, viraram escravos, né? Aí, como eu falei, nossa vida é feita de altos e baixos, de temporadas de bênçãos, temporadas de circunstâncias, e assim a gente vai caminhando. Mas aí nós vemos também no capítulo 1, no finalzinho de Gênesis lá, José, antes de morrer, ele pega e fala sobre a promessa que Deus tinha feito, que é algo muito interessante, que ele fala assim, Deus vai tirar vocês do Egito e vai levar vocês para a terra
que ele prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. Não foi isso? Está na sua Bíblia aí, só no finalzinho lá de Gênesis, para a transição. Ou seja, tudo vai bem, muda o cenário, começam a virar escravos, a sofrer na mão de Faraó, mudou totalmente o cenário da vida desse povo. E aí José, ele traz lá atrás e deixa isso claro para as pessoas: gente, Deus vai tirar vocês dessa terra, Ele vai tirar a terra que Ele prometeu. Ei, som. Vamos lá. Satanás querendo envergonhar. E aí que doido. O povo tinha a promessa, começou a passar por esse momento de escravidão. A promessa foi feita antes. E aí, olha, veio as circunstâncias desfavoráveis. Totalmente desfavoráveis. E aí eu quero que você entenda uma coisa, querido. Deus, ele faz a promessa, mas esse intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa, para reparar nas escrituras sagradas. Sempre há dificuldade, dor, choro, angústia, sempre acontece alguma coisa. Quem se identifica com isso? A gente precisa entender que Deus, ele faz a promessa, só que essa promessa não vai ser cumprida, não vai acontecer na hora que você acha que tem que acontecer. E aí, até que ela se cumpra, muitas águas irão passar por debaixo dessa ponte. Só que a gente não consegue entender, né? Geralmente, no intervalo entre a promessa e o cumprimento há o período de dificuldade. E aí vem uma frase que eu queria até, acho que ele vai colocar aí para nós, que diz assim: o deserto não é um privilégio para poucos, mas uma realidade para todos. A vida cristã, se alguém te prometeu quando você se converteu e falou assim: ó, sua vida vai ser isenta de dificuldades e problemas, mentiram para você. Ele fez promessa, ele vai cumprir, porém no tempo determinado. E aí, querido, esse deserto não é um privilégio somente para as pessoas que não oram, que não jejuam, que não vivem uma vida total de devoção ao Senhor. Por mais crente que você seja, você pode ser o crente mais piedoso, você pode ser o cara que cumpre as escrituras versículo por versículo, que é muito difícil achar alguém aqui que faça isso. Você vai passar por provação até o cumprimento da promessa. Não tem jeito. E aí vamos lá. Aí todos nós passamos, né, por tempos de provações, e essa era a realidade do povo hebreu. Outra coisa de ensinamento que eu vejo aqui nesse texto é que muitos de nós podemos olhar assim, ó, a gente sabe, poxa, o povo está desesperado à toa. Porque a gente sabe que Moisés estava nascendo para libertar o povo. A gente está vendo aqui a história por uma ótica que nós sabemos o início, o meio e o fim da história. Concorda comigo? Então, se você sabe, o povo murmurou, o povo passou por isso, porque o povo é bobo, porque o povo não confiou. E a gente tem muito essa mania de olhar a dificuldade, a aprovação do outro com o olhar de fora. Não, ou menosprezar, talvez, o que o outro está passando. Ah, não, porque o fulano está passando por esse tipo de provação, de dificuldade, mas eu estou olhando para o fulano, não, isso aí eu já passei por isso. Às vezes há competições de provações da igreja, não, eu já passei e foi tranquilão para mim. Só que, cara, eles não tinham noção nenhuma de que Deus estava levantando Moisés, Deus estava salvando Moisés, porque Moisés foi salvo, a mãe dele colocar naquele cesto lá. Gente, no Rio Nilo tinha jacaré, crocodilo, não sei qual dos dois, mas tinha. E aí ele estava dentro daquele cesto e foi salvo. Gente, por que a filha de Faraó foi tomar banho, foi respirar ar puro justamente naquele momento? Por que as mulheres que andavam com ela foram para aquele lugar na beira do rio também, justamente naquele momento que o cesto estava chegando lá?
Deus trabalhando. As pessoas, eles não tinham noção nenhuma, e nós precisamos parar às vezes de menosprezar e olhar pela ótica do outro que está passando por dificuldade. Às vezes eu de fora falo, nossa, fulano está sofrendo por isso, mas só quem está ali é que sabe o quanto dói, o quanto é difícil ser escravo de algo, porque eles eram escravos do povo egípcio. Às vezes há pessoas aqui que são escravos de diversas outras coisas, e às vezes pode ser que você tenha vencido aquilo que o seu próximo é escravo, mas há tempos determinados para cada coisa, e nós vemos o tempo inteiro na história Deus trabalhando por detrás. Eles não conseguiam enxergar, eles não sabiam que Moisés estava nascendo para poder libertar aquele povo, eles não sabiam do cuidado de Deus, mas Deus estava trabalhando. E é essa esperança que eu quero trazer para dentro do meu coração nessa noite. Nós precisamos entender que nesse intervalo entre a promessa feita de Deus e o cumprimento dela, nós iremos passar por dificuldades, iremos chorar demais, iremos desanimar, mas Deus está trabalhando o tempo inteiro. Essa é a esperança que nós precisamos ter. E aí nós vimos no versículo 23 que o povo gemia. O povo gemia. E não era um gemido somente por causa das dores físicas da escravidão, mas era um gemido que vinha da alma. O povo talvez nesse momento está começando a gritar: onde está o Deus da promessa? Cadê o Deus que prometeu a terra para a gente? E talvez esse seja uma das suas orações hoje. Cadê Deus? Aonde está o Senhor? O que aconteceu com tudo aquilo que nós ouvimos sobre os nossos antepassados? Essa deveria ser a oração daquele povo. O que aconteceu com aquilo que Deus falou comigo quando eu era criança? Por que até hoje não se cumpriu? Às vezes há palavras que foram direcionadas para a sua vida que você hoje está aí, passou 10, 20 anos e nada aconteceu. E a sua oração talvez tenha sido essa: cadê Deus? Onde está Deus? E só restava para aquele povo clamar. E é o que nos resta fazer em tempos difíceis. Então estou aqui hoje para te encorajar que em meio ao sofrimento Deus está agindo ao seu favor, mesmo que você não perceba. Capítulo 2, Moisés foge para Midian e continua a história. Capítulo 3 vem aquele episódio famoso, de Moisés e o arbusto em chamas, que é a sarça ardente, beleza. Deus fala com Moisés, e aí os versículos que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão são os versículos 7 a 10 do capítulo 3, que vai nos dizer assim, vai lá comigo. Então o Senhor lhe disse, nessa conversa de Moisés com Deus, antes ele vai falar, ele vai mandar Moisés tirar as sandálias, porque ele está pisando no lugar santo. Aí Moisés ficou com medo, enfim. Aí no versículo 7 Deus pega e fala com Moisés assim: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. É nesses versículos que eu quero te encorajar nessa noite. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto é que Deus sabe do que você tem passado. E Deus sabia, o texto nos diz aqui no finalzinho, ele diz aqui, no finalzinho do versículo 7, ele diz assim, sei bem quanto eles têm sofrido. Esse texto nos mostra essa resposta
nesse diálogo de Deus com Moisés, que nada passa desapercebido para ele. Querido, ele sabe de tudo. E talvez você possa ter algum momento da sua vida pensando assim: será que realmente Deus sabe e vê tudo isso que eu estou passando? O verde vai vir mais para frente. Será que realmente Deus sabe? Gente, e ele tanto sabe o que nós passamos, que ele fala isso para Moisés. Mas se você for ler mais com os detalhes, versículo por versículo aqui nesse texto em Êxodo, desde o início, você vai ver que ele lembra o povo da aliança que foi feita com o povo. Ele lembra da aliança, no capítulo 2, nós vamos ver isso, que ele lembra da aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, da promessa que foi feita. Então ele não só sabe, mas como nos faz lembrar a aliança que ele tem conosco. O que quer dizer isso? Olha, eu sei o que você tem passado, eu sei nos mínimos detalhes, porque a gente precisa entender que nós servimos a um Deus que é um Deus atento a todas as coisas. Ele sabe de tudo, e ele não só sabe, como nos lembra da promessa que foi feita com o seu povo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Querido, e o mais legal disso tudo, ele não é fiel a ninguém mais, nem a mim, nem a você. Ele sabe e ele é fiel à promessa que foi feita. Ele fala: não, o Senhor é fiel a mim. Não, ele é fiel àquilo que ele disse. Ele é fiel à palavra dele, porque a palavra dele não pode voltar vazia. Se ele fez promessas, elas irão acontecer. Ele não só sabe, como nos lembra das promessas que foram feitas por ele, e ele é fiel a todas as palavras que ele mencionou, direcionadas a cada um de nós. Então tudo que está aqui nesse livro vai acontecer, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E ele deixa claro isso para o povo, deixa claro para Moisés: Moisés, eu sei o quanto o povo está sofrendo, eu sei que esse tempo de escravidão, esse tempo de sofrimento que eles têm passado, eu sei todas as noites que eles passam em claro, chorando: Senhor, até quando? Eu sei todos os detalhes, eu sei os pensamentos, eu sei o que se passa no coração, eu sei o que se passa na mente, eu sei. Porque nós servimos a um Deus atento. No Velho Testamento ele fez essa aliança, lá no versículo 24, ele lembra isso, no capítulo 2. Que aliança é essa? Nós somos alvos de uma aliança. Como nós somos a Igreja de Cristo, nós fazemos parte da nova aliança que foi feita na cruz do Calvário. E ele te lembra nessa noite dessa aliança que foi feita. Ele sabe aqueles seus pensamentos mais obscuros, até mesmo aquele pensamento seu de se matar, suicídio, desejo de suicídio, você não contou para ninguém. Ele sabe. Aquele sofrimento que você passa há tanto tempo que você não tem coragem de abrir seu coração, ele sabe. E ele te lembra que ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário e fez uma aliança eterna com você, e que um dia ele vai voltar para nos buscar, porque ele é fiel à sua palavra, e na palavra diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele vai voltar para nos buscar, e todo esse sofrimento vai ter fim. E todo esse sofrimento, esse lugar não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada, porque ele é fiel e ele sabe o que seu povo tem passado. Eu vejo nesse texto também que Deus ouve. No capítulo 2 nós vimos que Deus, ele estava ouvindo o gemido do povo.
E no versículo 3, no diálogo com Moisés, ele diz assim: eu tenho ouvido seu clamor por causa dos capatazes. E cara, você pensa bem, temos um Deus totalmente atento, que vê, que sabe tudo, e aí agora nós vemos o retrato de um Deus que nos ouve. E se já parou para analisar o privilégio que é para cada um de nós termos o Criador do universo parando para escutar a minha e a sua oração? Se já parou para pensar também, nós sabemos que nada foge do controle de Deus. Os nossos dias todos estavam escritos, todo mundo já viu essas escrituras, escrito lá para nós. E aí, a Bíblia manda a gente orar. Aí você pensa, se Deus é um Deus soberano, se Ele tem controle de todas as coisas, como que Ele vai levar em consideração a minha e a sua oração? Não sei, Ele manda orar, mas esse Deus soberano, Criador de todas as coisas, Criador do universo, que Ele tem o poder nas suas mãos, gente, um toque dele destrói qualquer coisa. Nós sabemos que a terra, aleluia, desengasga, a terra é o estrado dos seus pés. Um Deus imenso, Deus Criador de tudo, para escutar a sua oração. Cara, se a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, a gente nunca mais vai orar da mesma forma, porque a gente leva a vida de oração de qualquer jeito assim, não, cara, mas é o Deus Criador, o Todo-Poderoso, para ouvir um pecador miserável assim como eu. E em tempos de dificuldades, ele virou e falou para Moisés: eles estão lá sendo escravos, mas eu estou escutando o clamor e os gemidos do meu povo. E às vezes a gente pensa que Deus só escuta aquelas orações bonitas com crentez, ou então que há concordância verbal, concordância nominal, aquelas palavras bonitas, lindas. Não! Às vezes você mesmo está aí, você não tem instrução nenhuma, não sabe nem o que falar, nem o que orar. Ele te escuta, e talvez o seu desespero seja tão grande que você não consegue mais falar mais nada, só chorar ou gemer de dor, tamanha é a angústia do seu coração. Ele também escuta o gemido, os gritos da nossa alma. É uma frase que tem que se colocasse aí: Deus não tem poder apenas para ouvir aquilo que você fala, mas Ele tem poder de ouvir aquilo que você sente. Deus ouve. Deus ouve. Nenhuma palavra que sai da sua boca direcionada ao Senhor Ele não escuta, Ele passa desapercebido dele. Ele ouve o nosso clamor, e isso precisa encher o nosso coração de esperança. O povo estava desesperado, o povo tinha uma promessa, a promessa não se cumpriu, o povo estava preso, e o Senhor ouvindo cada clamor, cada choro daquele povo. Mesmo quando você não tem nada para dizer, é outra frase aí, Deus consegue ouvir a agonia da sua alma, o silêncio do seu coração. Às vezes as forças vão embora, às vezes você não tem força nenhuma mais para orar, talvez você só fique em silêncio porque você não tem mais o que falar. Eu não sei mais que palavras usar. Deus ouve o grito desesperador do seu coração. Deus ouve. Isso me faz lembrar Abacuque. Não sei se vocês lembram. Havia muita iniquidade e injustiça no meio do povo de Israel. Se levanta um profeta, Abacuque, e começa a dizer: Senhor, até quando? Até quando gritarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência? A violência está aqui crescendo, a iniquidade está aqui crescendo, os ricos ficando mais ricos e acabando com a vida dos pobres. Até quando? Era um clamor desesperador de Abacuque. E talvez esse seja o seu clamor também, querido. Senhor, até quando eu vou viver essa vida? Senhor, até quando?
Até quando eu vou viver essa vida miserável? Até quando eu vou clamar e não vou obter resposta? E aí no final do livro de Abacuque, ele teve todas as respostas que ele precisava? Não, ele não teve, mas a esperança e a fé dele foi renovada, porque ele disse: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Deus ouve, mas Ele não vai cumprir, vai fazer as coisas na hora que eu quero. Mas já que Ele não vai fazer na hora que eu quero, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque a maior alegria, o maior milagre Ele já operou na minha vida, que é: eu fui salvo, foi me dado o direito de entrar na glória eterna com o Pai. Ele morreu, eu morri com Ele, Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, e Ele vai reinar, e já reina, e vai reinar eternamente, e nós estaremos lá com Ele, porque Deus ouve. E para fechar, Deus vê. Ele não só sabe, Ele não só escuta, mas Ele vê. Esses versos que nós lemos, no versículo 7, vai dizer: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. E aí Deus se apresenta: eu vejo tudo. Às vezes você pode dizer assim: não, mas ninguém está vendo a minha luta, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Só quero dizer uma coisa: Ele vê. Pode ser que as pessoas aqui não vejam, mas Ele vê. Mas Ele vê tudo que você faz contra alguém e tudo que fazem contra você também. Ele vê tudo. E talvez essa poderia também ser um clamor desse povo. Será que o Senhor está vendo o que nós estamos passando? E o texto nos responde: eu tenho visto o que meu povo tem passado. Eu tenho visto a opressão do meu povo. Deus vê e está por detrás desses problemas, planejando a sua saída desse lugar de escravidão. Porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Eu queria, nesse tempo em que a gente às vezes não consegue se concentrar tanto, queria que você deixasse para mim. Vou colocar uma canção. Eu gostaria muito que você refletisse na letra dela. Já vou me encaminhar para a conclusão do sermão. Mas essa música fala justamente sobre isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Como uma ilustração, se você quiser fechar seu olho, baixar sua cabeça, não sei, mas larga o celular agora. Se estava aqui no WhatsApp até agora, larga-se, de verdade. Escuta isso, essa canção, que vai só continuar falando conosco. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e Deus está agindo a nosso favor. O socorro é certo. Na hora certa a provisão virá. Nós vemos aqui nesse texto que Deus sabe a angústia do nosso coração. Deus sabe o que está dentro aqui, o profundo dele. Deus vê o nosso sofrimento. E nós vemos claramente nas Escrituras Sagradas que aquele povo conseguiu sair dali. Foi levantado um homem, Moisés. O mar se abriu. O povo atravessou. Esse foi um dos relatos da salvação divina, maior ato divino de salvação no Antigo Testamento. E o maior ato de salvação divina no Novo Testamento foi Jesus entregue na cruz do Calvário por nós. Nós vamos conseguir nos libertar da escravidão. Nós vamos conseguir passar pelas circunstâncias. Quando a promessa vai se cumprir da terra prometida? A gente não sabe. Mas nós temos uma certeza dentro do nosso coração. Jesus morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ele ressuscitou.
deixou o Espírito Santo conosco. E Ele voltará para nos buscar. Fique de pé no seu lugar.